Olá, meus amigos, tudo bem? Boa tarde, estamos começando mais uma live, a nossa terceira live, se não me falha a memória. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria, estou vendo aqui, agora entrou uma pessoa, muito obrigado pela presença. Eu gostaria de saber se vocês estão ouvindo. Enquanto isso, a gente dá um tempo aqui para o Instagram estabilizar um pouco. José Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado. Quem está entrando agora, obrigado mesmo, viu? Meus irmãos em Cristo, muito obrigado. Espero que tenhamos uma ótima live hoje sobre este assunto tão importante, esta virtude tão importante que é a prudência. Vocês estão ouvindo? Está tudo bem? Se vocês puderem me responder. O Alexandre Silva também entrou. Muito obrigado, Alexandre, pela presença. Sempre vejo o seu apoio que você dá às minhas publicações. É isso. Isso, muito obrigado. Bom, as pessoas estão entrando aí, estão acenando. Muito obrigado. Ótimo. Então a gente pode começar. Eu acho que já podemos começar, senão o tempo avança muito, não é? Nessa tarde de segunda-feira. Olha, como todos vocês sabem, nós vamos continuar a nossa série de virtudes, né, as virtudes cristãs. E já que eu quero começar, não poderia começar diferente, pedindo desculpas. A semana passada eu tive alguns problemas e não pude fazer a nossa live, mas se Deus quiser agora dará tudo certo. Hoje é a nossa terceira virtude, não é? Nós já vimos duas virtudes aqui, duas virtudes fundamentais da nossa vida cristã autêntica. A primeira foi a castidade, não é? Uma virtude, como vocês todos sabem, tão importante para os nossos dias. E vimos também a virtude da humildade, que segundo os santos e os grandes sábios da nossa igreja, é a virtude mais fundamental que existe, né? Mas hoje nós veremos a virtude que é a mais importante. Porque existe uma diferença entre o fundamental e o importante, né, e o necessário. A humildade é uma virtude fundamental. A humildade é uma virtude, fundamental, é a mais fundamental de todas. Porque sem a humildade nós não podemos sequer começar na vida cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito claro aos apóstolos. Sem a humildade, né, sejam humildes de coração como eu sou humilde. E aquele episódio do lava-pés, que é um episódio muito bonito, que me toca muito profundamente, de Nosso Senhor lavando os pés dos seus discípulos, né? E Pedro diz a ele: Senhor, o que fazeis lavar os meus pés? E Cristo disse: se não me permitir, você não terá parte comigo. Então, eu vim para servir, embora ele, sendo o rei do universo, o único que merecia ser servido. Ele mesmo nos ensinou a servir. Então a humildade é a virtude fundamental da vida cristã. Hoje nós veremos a prudência, a virtude da prudência, que é a virtude necessária. A humildade é fundamental e a prudência é necessária. É a mais importante. Por quê? Porque até mesmo sem a prudência, a humildade pode se exceder. E aqui é que está o grande problema. Porque um dos pontos mais difíceis da vida cristã e da vida virtuosa é tentar conciliar, sem destruição mútua, as virtudes que são aparentemente opostas. Existem virtudes que são aparentemente opostas. Por exemplo, eu já falei da humildade. A humildade é a magnanimidade. Magnanimidade é uma virtude. A humildade é outra virtude. Só que elas são aparentemente opostas. Não sei se vocês pensam assim também. A gente olhando de fora, a gente percebe que pode ter uma certa oposição, né, aparente entre essas duas virtudes. Como ser magnânimo e ser humilde ao mesmo tempo? Este é um grande problema. Por exemplo, a fortaleza é uma virtude. A suavidade, ser suave, também é uma virtude, não é? Às vezes nós precisamos ser fortes e às vezes precisamos ser suaves. Como conciliar a suavidade com a fortaleza?
né? Então, na nossa vida cristã, as virtudes, elas são aparentemente opostas e elas precisam ser conciliadas, casadas, porque sem as virtudes, nós precisamos ter todas as virtudes para agradar a Cristo, né? Precisamos ter todas as virtudes para agradar a Cristo. Mas, então, se nós precisamos ter todas as virtudes, elas precisam ser conciliadas. Nós precisamos ter a humildade e a magnanimidade. Nós precisamos ter a fortaleza e precisamos ter a suavidade. Não é? Um padre ou um religioso, às vezes, precisa ter um recolhimento muito grande e, ao mesmo tempo, ter um zelo apostólico que o faz ir às ruas, enfim. Como conciliar todas as virtudes? Porque nós precisamos ter todas as virtudes. E aí é que entra a prudência. Como eu estava dizendo, e voltando na virtude da humildade, como ser humilde e magnânimo? Se nós não somos prudentes, ou nós seremos, ou pecaremos pelo excesso da virtude, ou pecaremos pelo excesso da magnanimidade. Em outras palavras, perderemos as virtudes, porque o magnânimo em excesso gera um vício, e a virtude da humildade em excesso gera outro vício. Então a prudência, ela é a virtude a mais importante e mais necessária, porque todas as outras virtudes serão equilibradas através da ação prudente, através da prudência, não é? Mas vamos lá, o que é a prudência, então? Para que nós possamos agir com prudência, nós precisamos primeiro saber o que é prudência. Ninguém faz aquilo que não conhece, não é? Ninguém faz aquilo que não conhece. Então nós precisamos saber o que é prudência. O que é a prudência? Como nós já vimos, nós temos duas formas de encarar as virtudes. Uma é a natural. A pessoa que tenta ser virtuoso apenas de um modo natural, nós podemos adquirir virtudes naturais, né? Uma pessoa pode viver a vida toda sem a graça, fora da graça de Cristo e adquirir virtudes. Mas nós sabemos que quando Cristo morreu, e morreu por uma morte de cruz, ele nos conquista o reino da glória. Nós somos herdeiros da glória por causa da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E a morte de nosso Senhor Jesus Cristo não pode ser em vão. Então nós precisamos respeitar a herança que Cristo nos conquistou, que é a herança da vida sobrenatural. Nós não podemos ter só uma vida natural, nós também temos que ter uma vida sobrenatural. Então, as virtudes, elas podem ter um aspecto sobrenatural e um aspecto natural. Nós podemos ter virtudes que nós vamos conseguir apenas com as nossas forças naturais, são muito importantes, mas nós não nascemos para ficar ciscando no chão. Nós nascemos para alcançar o céu e o paraíso. Portanto, nós também temos que lutar para ter e para manter as virtudes sobrenaturais. E como é que as virtudes sobrenaturais chegam até nós? Deus nos infunde a partir dos sacramentos. Se você foi batizado, meu irmão e minha irmã, você já tem as virtudes naturais dentro de você. Se você caiu na infelicidade ou na desgraça, como o próprio nome diz, de pecar e cometer um pecado mortal e perdeu as graças do batismo, você precisa recuperar essas graças no sacramento da confissão. Então, o Cristo nos deixou os sacramentos visíveis para que nós possamos recuperar a graça perdida. Mas se nós estamos em graça, no estado de graça, então essas virtudes são infundidas por Deus em nossa alma. A prudência é uma virtude que Deus infunde. O que nós temos que fazer é simplesmente regá-la como uma planta em nossa vida diária, é o que nós veremos aqui, né? Mas como eu estava dizendo, vamos conceituar a virtude da prudência, tanto do ponto de vista natural quanto do ponto de vista sobrenatural. Leonardo, quando é que eu sei que eu tenho a prudência do ponto de vista natural? Diz Aristóteles, que é o nosso filósofo maior da natureza, foi aquele que mais observou a natureza e conseguiu captar as verdades naturais. Aristóteles, um grego pagão que tem sim muita coisa a nos ensinar, Aristóteles nos diz que agir com prudência é agir conforme a reta razão. É agir conforme a razão. Então, quando nós não gastamos muito dinheiro para não afetar a economia doméstica, não é? O marido que evita frequentar locais impuros
para honrar e não escandalizar a sua família. Isso tudo é agir conforme a reta razão, né? Agir conforme a prudência do momento. Então, segundo Aristóteles, sempre quando a gente age com a reta razão, ou seja, de acordo com o que os ditames da racionalidade nos dá, nós estamos sendo prudentes na ordem natural, né? Alguém pergunta aqui, eu vou primeiro continuar, alguém faz uma observação e depois eu vou reservar um tempo para comentar algumas observações, né? Então, a prudência é uma virtude, segundo Aristóteles, natural, que nos faz agir conforme a reta razão. Ponto. Agora, como nós dissemos, um cristão não pode se reduzir a uma vida natural. Nós temos que elevar a nossa alma a uma vida sobrenatural que nos foi conquistada por Cristo. Viver só de acordo com a natureza é praticamente, desculpem até a violência da expressão, jogar fora tudo que nosso Senhor conquistou a um preço caríssimo de seu sangue precioso na cruz. Nós temos que ter uma vida sobrenatural, nós temos um organismo sobrenatural. Falando com outras palavras, nós nascemos para o céu, para o paraíso. Cristo escancarou as portas do céu para nós e temos que viver de acordo com as virtudes sobrenaturais. Não nos contentar com as virtudes naturais, ou só com os efeitos naturais das virtudes. E o que é a prudência do ponto de vista sobrenatural? Aí nós vamos ao anjo das escolas, como nós chamamos Santo Tomás de Aquino. Diz Santo Tomás de Aquino, a prudência é uma virtude especial infundida por Deus no entendimento prático, né? Nós tivemos aqui um colega que nos fez uma observação. A prudência é uma virtude do intelecto. A prudência é uma virtude sobrenatural infundida por Deus no entendimento prático, na razão prática, né? Para o reto governo de nossas ações particulares e que nos ordena para o nosso fim sobrenatural. Então, nós podemos agir com prudência natural, mas aí nós vamos nos dirigir para uma felicidade natural. Tudo bem, é correto isto. Temos que ter isto também. E nós podemos agir conforme a prudência sobrenatural, que nos fará ir em direção ao nosso fim sobrenatural, que é a santificação da nossa alma e o céu, e a vida eterna com Deus. Por isso é importante fazer esta diferença entre virtude natural e virtude sobrenatural. As virtudes naturais nos levam para a felicidade natural. A nossa vida cristã não pode se resumir a isto. E as virtudes sobrenaturais são aquelas que nos levam para Deus, que tem como fim nos levar para a santificação, muito mais do que a salvação, a santificação e a vida em Deus. A vida em Deus, com Deus e para Deus. Então, a virtude da prudência é justamente isto que Aristóteles fala e que Santo Tomás de Aquino aperfeiçoa. É agir conforme a reta razão. É agir conforme o reto governo das nossas ações, mas para um fim sobrenatural. Aí muda. Mas isso nós só podemos fazer se Deus nos infunde a graça. Porque esta é uma virtude que Deus nos infunde. Nós não podemos adquirir com as nossas próprias forças. Não é? Agora, nós temos que explicar isto. Então nós vimos, a prudência é uma virtude especial infundida por Deus na razão prática ou no entendimento prático para o reto governo de nossas ações particulares, do dia a dia, e que nos ordena para o nosso fim sobrenatural. Vamos ver aqui cada parte desta definição que nos dá Santo Tomás de Aquino. É uma virtude especial, ou seja, ela é uma virtude distinta de todas as outras. Isso que quer dizer ser uma virtude especial. Depois, ela é infundida por Deus na razão prática, na nossa razão prática. Ou seja, nós sabemos que os filósofos costumam dividir, por assim dizer, o nosso entendimento, a razão humana, né, em dois grupos. Nós temos a razão teórica e a razão prática. Né? A razão prática é aquilo que
nos dita as normas para agir. Né? Então, os filósofos compreendiam que quando a gente vai tomar uma atitude diante de um problema, de um desafio, nós temos na nossa razão um peso prático. A nossa razão nos indica como agir naquele momento. E eles dão o nome a isso de razão prática. Ou seja, são os motivos que eu encontro para agir. Os porquês que eu encontro para agir. A minha razão para agir. E nós também temos a razão teórica dentro uma das faculdades da alma, também a nossa razão teórica, que é a capacidade de teorizar, como o próprio nome diz, de construir e descobrir princípios metafísicos, princípios gerais. Não é? Então a razão prática é aquela que nos ensina a agir numa situação concreta. Isto mesmo. Não é? Os colegas estão aqui me ajudando. E a razão teórica é aquela que teoriza. É claro, às vezes para agir numa situação concreta, eu preciso de me apoiar em princípios teóricos. Então a razão prática e a razão teórica estão sempre em comunicação. Não é? Mas o que eu quero dizer a vocês é que como a prudência é uma virtude que nos ensina a agir de maneira reta e correta nas situações da vida, ela não é uma virtude por excelência da razão teórica, e sim da razão prática. É como que Deus nos aperfeiçoa para que a nossa razão prática saiba agir de maneira sempre santa e correta nos momentos mais necessários, em cada situação particular, em cada situação concreta. Não é? Para o reto governo de nossas ações particulares. Então, é um ato próprio da prudência ditar. Ditar é intimar, obrigar, imperar. A prudência é aquela virtude que tem o dever de imperar sobre as nossas decisões. Não é? E a prudência nos dita, nos intima a fazer aquilo que devemos fazer, no caso concreto e nas situações particulares da vida que nos aparecem, não é? Levando em consideração todas as circunstâncias e após uma madura deliberação e conselho. Vejam como esta virtude é importantíssima. Esta virtude Deus nos infunde para que a nossa razão prática nos sopre na nossa consciência as atitudes que nós devemos ter diante dos desafios e problemas concretos que vão aparecendo na nossa vida no dia a dia. Não é? Claro, sempre não apenas para nos dar uma felicidade natural, né? Mas com vistas a um fim sobrenatural. Nós vamos falar daqui a pouco, e para tentar deixar a nossa live aqui um pouco mais palatável, né, e concreta, mais concreta possível, né? Um pai de família, por exemplo, eu gosto muito de dar os exemplos familiares e matrimoniais porque eu sou um homem casado, então eu procuro também aplicar muito na minha vida pessoal. Mas um homem casado, ele tem que evitar frequentar locais impuros, de muita impureza. Se um pai de família evita ir em um local impuro porque ele não quer escandalizar a esposa, ele não quer chegar em casa e ter problemas com a esposa, ou seja, ele está brigando só por uma felicidade ali momentânea e natural, tudo bem, isso já é um avanço na alma desta pessoa, já é algo importante. Ele já está começando a ter, de uma maneira ainda pequena, mas já está começando a ter uma prudência adquirida e natural. Coisa muito diferente é o pai de família que deixa de ir em certos lugares, não apenas para evitar o conflito dentro de casa, ou para evitar transmitir uma doença para a esposa e para os filhos. Ele não está pensando, em primeiro lugar, nas questões naturais. Um pai de família que deixa de ir num local impuro para agradar a Deus,
Porque sabe que se ele for, ele está se colocando numa ocasião de pecado. E ele não quer pecar. E ele quer manter a graça que ele conseguiu na confissão. E ele quer ficar cada vez mais próximo de Cristo. E ele faz para uma mortificação, para uma ascese. Como aquela pessoa que busca e não busca mais os prazeres deste mundo. Ou seja, olha como ele está, o fim dele é outro, é muito superior. É muito superior. Aí ele está na prudência sobrenatural. Aí a prudência já é sobrenatural, já não é mais natural. Ele não está se preocupando em primeiro lugar e tão somente com a sua vida natural, com a sua felicidade natural. Não é? Então, aquela pessoa que busca cuidar dos frutos do seu trabalho, não ser um filho pródigo ou um esposo pródigo, né? para que o alimento não falte para a sua esposa e para o seu filho, já é uma coisa importante. Mas ele está dentro da clave natural. É importante, é necessário, mas está dentro da clave natural. Agora, aquele que não se desfaz dos seus bens licitamente conquistados, e desde que não esteja em excesso, né? Aquele que não desfaz dos seus bens, mas para que ele possa converter estes bens em salvação espiritual para sua esposa e para os seus filhos, ele já está em outra clave. Não é? Ele já está pensando em... A pessoa que dá, por exemplo, que aí já não tem muita coisa a ver com a prudência, a pessoa que dá uma esmola na rua, o que é uma atitude muito, muito boa, não é? É uma obra de caridade material. A pessoa que dá uma esmola na rua para um necessitado, para fins naturais, porque quer fazer bem ao próprio coração, embora seja importante, se sente bem, faz muito bem para você. Mas uma pessoa que dá uma esmola, às vezes, aquilo nem te fará tão bem, você não pode fazer aquilo, e nem queria fazer, mas dá porque aquele é o Cristo, é o outro Cristo que você encontra. Aí você já está em outra clave sobrenatural. Então, você tem que exercitar as virtudes de maneira natural. Né? Eu não sei se agora ficou um pouco mais claro para todos vocês, porque às vezes se a gente fica só no abstrato é mais difícil mesmo. Né? Eu mesmo preciso de exemplos para entender as coisas que os grandes teólogos dizem, né? Para a gente não se perder. Então, o que separa a atitude sobrenatural de uma virtude, quer dizer, quando você está numa virtude sobrenatural e quando você está numa virtude natural, são os motivos. São os motivos. Você quer agradar a você, a sua esposa ou seus filhos, ou você quer agradar a Deus? E agradando a Deus e a partir disto, você agradar a sua esposa e os seus filhos. É aí que está a diferença. Não é? É justamente onde você coloca os motivos das suas atitudes é que vai definir o que é uma virtude sobrenatural e uma virtude natural. Agora, eu só queria lembrar também que não é só isto. Porque se você cometer um pecado mortal, você já perdeu a graça. E você não vai ter mais a capacidade, mesmo querendo, de exercitar uma virtude sobrenatural. Porque você já perdeu a graça. Isso vai se diluindo na sua alma. E daqui a pouco você vai dar uma esmola só por motivos naturais, o que é muito importante, mas só por motivos naturais. Você vai deixar de fazer certas coisas só por motivos naturais. E Deus vai ficando cada vez mais distante na sua vida. Né? Então, e é claro, para ser sobrenatural, aquilo que eu disse e eu já acabei explicando também a última parte do conceito, que é o que nos ordena para o nosso fim sobrenatural. Uma virtude sobrenatural é aquela que nos ordena para o nosso fim sobrenatural. As virtudes naturais são aquelas que nos ordenam para o fim meramente natural. Não é? Eu já vejo que estão surgindo algumas perguntas. Eu não sei se eu teria condições de responder agora. Eu vou tentar, não é? O Marlon aqui, um grande abraço. Eu vejo tantas pessoas queridas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença. Deus abençoe todos vocês, viu? Vamos continuando aqui então. Deixa eu ver aqui o Marlon. Eu vou abrir uma exceção.
porque as mensagens vão passando e eu já perdi algumas. Léo, aquisição de inúmeras virtudes meramente nas claves naturais, né? Pode levar à salvação ou à santidade? Olha, não, só se você fomenta essas virtudes naturais, o Marlon e os nossos queridos aí ouvintes, se você fomenta essas virtudes naturais na graça, mas se você está na graça, você também fomentará as sobrenaturais. Você pode ser salvo. Agora, usar as virtudes naturais fora da graça é um grande risco de não salvação ou de condenação, é um grande risco. Não é? Mas é uma pergunta muito inteligente, tem que tomar muito cuidado, porque nós sabemos que as virtudes, mesmo as virtudes naturais, elas são muito difíceis de serem, de permanecerem em nosso espírito sem a graça. Elas podem permanecer, mas é muito mais difícil. Então é um risco. Não estou dizendo que não se salva, porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas quem sou eu para dizer? Mas há um risco muito grande, né? De modo que nós nunca podemos, não é, vamos dizer assim, estimular as pessoas, né, a isto. Né? Agora, a santidade nunca, porque a santidade realmente, como coloca aqui o nosso grande amigo, a santidade nunca. A salvação é difícil dizer, mas é um risco. Eu não arriscaria. Podendo viver as virtudes sobrenaturais, viver só as naturais e ainda o pior, em pecado mortal. Porque aí é complicado. Né? Então é isto. Agora, nós temos aqui que ver uma coisa muito importante também, que eu disse no início, agora eu queria aprofundar, a importância da prudência. A prudência é a virtude mais importante, ao lado da religiosidade, que também é uma outra virtude cardeal. A prudência é uma virtude cardeal, porque as nossas lives estão vindo numa série de virtudes cardeais. Né? São 4, segundo Santo Tomás de Aquino, as 4 virtudes cardeais mais gerais, né, por assim dizer. Né? A prudência é uma virtude cardeal, e a prudência ela é importante porque onde está a importância da prudência? Ela se estende por todas as outras virtudes. Todas as outras virtudes precisam ser controladas, entre aspas, por assim dizer, pela prudência, inclusive as virtudes teologais, as 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Por exemplo, um pai de família, novamente, me desculpe, eu vou dar o exemplo, um pai de família que sai mais cedo do trabalho ou chega atrasado no trabalho porque está na rua, alimentando, levando alimento aos irmãos necessitados que estão na rua, levando a palavra de Deus a eles. É uma atitude muito bonita. Na teologia nós conhecemos essa virtude como caridade, não é? Mas se um pai de família arrisca o seu emprego para alimentar, não só espiritualmente, mas também materialmente, uma pessoa que está na rua, ele já exacerbou, ele exagerou a virtude da caridade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, um pai de família tem que cumprir as suas obrigações de Estado. E depois, ele também tem que cumprir tem que cumprir as suas obras de caridade espiritual e de material. Mas primeiro a família. Primeiro a família. Então vejam que não há um equilíbrio, é um fruto, é uma caridade desregulada. Porque daqui a pouco você perde o emprego e quem está passando necessidade é a sua família. Porque você está deixando de ir trabalhar para fazer uma obra de caridade que é muito necessária. Mas em primeiro lugar, quer dizer, não houve prudência nessa caridade. Então vejam que até as virtudes teologais, que são as maiores virtudes da nossa alma, até as virtudes teologais precisam da prudência. Precisam da prudência, porque senão elas perdem o uso reto.
A prudência nós vimos, a prudência é agir conforme a retidão, né, e o equilíbrio. Nem ir a mais, nem ir a menos. Então, isso daí nós temos que aprender. Então, a prudência é importantíssima. Agora, é claro que, em relação às virtudes teologais, a prudência ela tem que... nas virtudes teologais, principalmente a virtude da caridade, porque alguém poderia perguntar, mas a caridade não é infinita? A caridade não é amar a Deus sobre todas as coisas? Sim, isso não é infinito? Quanto amor eu posso dar a Deus? Não existe limite. Não existe limite. É infinito. Cada dia o meu amor por Deus pode aumentar mais. Mas não é em relação ao modo. A caridade, ao contrário das virtudes morais, a caridade não precisa ter um justo meio. As virtudes morais têm que ter um justo meio. A caridade não. Então, a caridade ela não precisa ter um justo meio, mas sem a prudência, o modo de praticá-la vai ser errado e o sujeito a quem ela se dirige vai ser errado. Então, quanto ao modo e quanto ao sujeito, a caridade, a esperança e a fé, que são as três virtudes teologais, elas precisam da prudência também. Não é porque são virtudes teologais que não precisarão da prudência, precisam da prudência. Então vejam que a prudência é uma virtude tão importante que ela se estende por todas as outras virtudes, das maiores até as menores. Eu me lembro, eu conheci uma pessoa que, eu acho que esses exemplos práticos, né, ajudam muito, que dizia assim, olha, eu sou católico e eu antes de ir para o meu trabalho, eu faço uma visita ao Santíssimo Sacramento, né? Aí eu disse, excelente, isso é muito bom. Não podemos deixar nosso Senhor Jesus Cristo lá sozinho, né? Temos que ver. Mas só tem um problema, eu entro no trabalho às 9, né? E o Santíssimo só abre às 8h30. E aí quando dá 9 horas eu estou lá adorando o Nosso Senhor. Mas e o trabalho? Não, eu entro no trabalho 10 horas, não tem problema não, eu já expliquei para o meu chefe, ele me desconta lá umas coisas. Então vejam, amar a Deus sobre todas as coisas, ponto. Mas adorar o Santíssimo Sacramento no horário de trabalho é uma caridade mal direcionada, porque você está prejudicando a empresa onde você trabalha. Você está prejudicando as pessoas que precisam daquele serviço. O mais grave é que normalmente, nos períodos de folga, esta pessoa não ia adorar nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que nós não podemos julgar as condições subjetivas do ato, mas não deixa de passar uma leve impressão de que talvez se quisesse faltar ao trabalho, não exatamente adorar Jesus, né? Então, o que nós precisamos é ter a prudência tem que agir em todos os pontos. Todos os pontos. E não há alma que demonstre mais amor a Cristo do que aquela que cumpra primeiro os deveres que precisam ser cumpridos. Não é? Porque nós temos um conjunto psicológico em nós, porque é derivado do pecado original, que a gente acaba se enganando, achando que está querendo uma coisa, está fazendo outra. Então, em resumo, e a gente pode avançar para o fim. A prudência é uma virtude sobrenatural infundida por Deus para nos dizer, em cada situação concreta, o que devemos fazer ou deixar de fazer para alcançar a vida eterna. Nunca para fins apenas naturais, nunca.
né? Eu vou ser prudente só para manter o relacionamento, agradar a minha esposa, compensar emocionalmente os meus filhos. Isso tudo é importante, mas não só para isso. A prudência você deve agir com prudência para fins sobrenaturais. É porque eu não quero pecar, é porque eu não quero perder a graça, é porque quero me unir cada vez mais com Cristo. É por isso que você tem que ser prudente. E aí a prudência é sobrenatural. Perfeito? Agora, quais seriam os meios? E aí, para nós terminarmos, mesmo eu sei que vocês precisam, não é, de maneira prudente voltar ao trabalho, enfim. Quais seriam os meios práticos? Porque eu sempre gosto de deixar aqui os meios práticos, né, para na vida cotidiana a gente regar essa planta, ou seja, acumular mais e mais prudência, e quem sabe com a graça de Deus chegar a um grau heróico de prudência, a um grau perfeito, não é? Primeiro, nunca perder a graça de Deus, nunca pecar. Já é a primeira lei da prudência. Nunca pecar. Não é? Antes de fazer qualquer coisa, especialmente nas decisões mais importantes da sua vida, antes de agir, especialmente nas mais importantes, mas antes de qualquer atitude, nunca se guiar pelo ímpeto da paixão e pelo capricho pessoal, mas apenas pelas motivações que a fé enriquecida pela caridade te dá. Os seus motivos devem ser motivos de fé. Não é? Depois, sempre considerar os prós e os contras destas suas ações. Quais serão as consequências das ações? Não é? Depois, sempre insistir e perseverar nos bons propósitos. Não é? Depois, proceder sempre com simplicidade e transparência. Depois, viver o dia. Isso é muito importante. Uma pessoa, ela tem... O primeiro passo para nós começarmos a agir com prudência na vida sobrenatural é isto. É viver o dia. Não se preocupar exageradamente com o dia de amanhã. Existe uma frase muito bonita do padre Royo Marim, um dominicano. Nunca se preocupar exageradamente com o amanhã que poderá não amanhecer. Nunca se preocupar com o amanhã que poderá não amanhecer. Porque você pode morrer na noite. Deus tudo providencia. Né? Depois, sempre ter em conta o fim último das nossas ações. A pergunta é, nós estamos fazendo isso para quê? Né? Para que nós estamos fazendo isso? Qual é o fim? Eu estou fazendo isso para quê? Para me agradar? Para agradar a minha esposa ou para agradar a Deus? Não é? Esta é uma excelente também regra prática para agir com prudência. Não é? E sempre procurar viver aquilo que Jesus nos pede. De que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Quantas imprudências e pecados nós cometemos, não é, meus irmãos? Porque com essa preocupação exagerada do dia de amanhã, fazemos contratos fraudulentos, nos corrompemos, não é verdade? Então, ser prudente, colocar como fim da nossa vida e das nossas ações a Cristo. É a Cristo que estamos agradando com as nossas ações? Então dificilmente nós seremos imprudentes. Então é isto. Estas são as regras práticas básicas para uma vida sobrenatural que os doutores da igreja, os grandes santos primitivos nos dão. Não é? Eu fico por aqui, eu acho que a nossa live até passou um pouco mais, como sempre, não é? Do que eu havia prometido. Eu vi que surgiram algumas perguntas, alguns comentários. Muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês, pelos comentários, pelo incentivo. Espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima vez. Fiquem com Deus, um forte abraço.